Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um estudo da palavra de Deus sobre a poligamia. O que é a poligamia para você? Você entende o que é a poligamia? No livro de Gênesis, capítulo de número 16, versículo 3, diz assim: Assim tomou Sara, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Amados irmãos, este versículo dá a entender que Deus aprovava a poligamia. Será que Deus aprovava os relacionamentos dos seus servos com várias mulheres? Ou isso seria um costume deles, tradição deles e não aprovação de Deus? No princípio, o Senhor fez o homem e a mulher, e os dois, o homem deixaria pai e mãe e iria unir-se à sua companheira, e os dois seriam uma só carne. Então nós podemos ver que o Senhor nosso Deus não fez o homem para viver na poligamia. O que será a poligamia? A gente lendo esse versículo entende que Abraão estava envolvido não só com uma mulher, mas com várias mulheres. Nós podemos entender aqui e ver que Abraão se envolveu com outra mulher, então dando lugar para a poligamia. Será que Deus aprovou essa decisão de Sara? Será que Deus estava de acordo com essa prática? Queridos, Deus não estava de acordo com essa prática. Isso era um costume deles, uma tradição deles. E isso acontecia muitas das vezes quando a mulher era infértil. Quando a mulher não tinha como dar à luz, era uma mulher estéril, então acontecia esses costumes, essas tradições humanas. Não Deus que aprovava isso. Deus não aprovava isso. Então, muitas das vezes, isso acontecia quando o povo de Deus fazia uma alianças com reis estrangeiros, e ali eles selavam essas alianças com casamentos, trazendo ali a tradição, costumes, a poligamia no meio do povo do nosso Deus. Nós podemos ver que Jacó, no livro do Gênesis, capítulo 30, versículo 1 ao 5, também no capítulo 6 de Gênesis 1 ao 4, a gente vai ver a poligamia. Abraão, Jacó, esses homens de Deus que foram uma bênção e tiveram ali essas práticas, esses costumes que não eram do agrado de Deus. Queridos, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, vai falar também do nosso irmão rei Salomão, que teve aí a poligamia na sua vida. Esse aí, com 1000 mulheres na sua vida, teve mais que a poligamia. Isso foi um costume trágico, uma tradição fracassada na vida de Salomão, que ele carregou para ele, e a gente percebe que ele pagou um alto preço, ok? Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, você vai ver o preço que Salomão pagou por causa da poligamia. Então, Deus, ele não está de acordo com homens envolvidos com várias mulheres, de maneira alguma. Então, pastor Sandro, qual foi o tipo de casamento que Deus instituiu? O casamento que Deus instituiu foi o monogâmico, a monogamia, que é um
homem e uma mulher. Só isso e pronto, ok? Não tem que envolver mais homens ou mais mulheres dentro do relacionamento. Se a senhora está vivendo essa prática, tenha certeza que a senhora está pecando. O Senhor está pecando. Porque o casamento instituído por Deus é entre um homem e uma mulher, chamado de monogâmico ou monogamia, tá bom? Então, a Bíblia vai registrar um casamento instituído por Deus, que é o monogâmico, em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6, Marcos capítulo 10, versículo 6 e 9. Então, essas tradições humanas aí, elas não podem invalidar os mandamentos do Senhor. Não pode, de maneira alguma, essas tradições da poligamia invalidar os mandamentos do nosso Deus. O mandamento instituído por Deus é o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Então, quando você vê personagens bíblicos como Abraão, Salomão, Davi, Jacó e entre outros envolvidos com várias mulheres, eles estavam em pecado. Mas, pastor Sandro, por que Deus abençoava esses homens? Porque a misericórdia de Deus é grande, né? A misericórdia, a graça de Deus é infinita. Nós temos o nosso Deus do nosso lado para nos ajudar. Tem tantas pessoas aí vivendo em adultério, matando, roubando, né? E elas têm uma vida, digamos assim, que eu posso chamar que Deus tem derramado bênçãos sobre a vida dessas pessoas que estão no pecado. Então, por isso que a gente vê dentro da Bíblia Sagrada esses homens sendo abençoados de uma maneira muito extraordinária, porque a graça de Deus é poderosa. Amém, meus queridos? Então, nada pode invalidar os mandamentos do Senhor. Tradições humanas que envolvem a poligamia, isso não pode jamais invalidar o mandamento de Deus. Então, os relatos bíblicos de poligamia que descrevem costumes ou tradições são de origem humanas, ok? Os relatos bíblicos que você vai ver sobre a poligamia, ela vem de origem humana e não de origem divina, tá? Então fica aí esse estudo para você, para a senhora, compartilha, que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, deixa o comentário, tá? Deixa o seu comentário aí e vamos para frente. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.